Santo dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é o começo da nossa preparação para a consagração que acontecerá no dia 8 de abril. Nesse primeiro dia, vou dar as primeiras instruções e nós teremos assim um longo caminho de 33 dias e um pouco mais pela frente para nos prepararmos para esse grande dia. Essas formações são especificamente para um grupo de pessoas que vão se consagrar. Então, não são para pessoas que já se consagraram, tá? Então, a linguagem é toda para pessoas que estão começando agora a conhecer o tratado da verdadeira devoção, etc. Vocês receberam um livrinho do Segredo de Maria e vocês vão ler esse livrinho e vão responder o questionário que vocês receberam no dia da inscrição. Esse livrinho explica o que é a consagração, para que vocês tenham uma noção do que vai acontecer na vida de vocês. É uma mudança bastante radical que vai acontecendo aos poucos, ok? No começo a gente vai ficar 12 dias nos esvaziando, tirando tudo que não é conveniente, não é bom para a nossa caminhada em busca da santidade. Depois nós teremos 3 semanas de conhecimento. Primeira semana a gente vai se conhecer a si mesmo, na segunda semana a gente vai conhecer a Virgem Maria e na terceira semana a gente vai conhecer Jesus, ok? Então prepare-se para um período muito bom de crescimento espiritual. Eu aconselho vocês a terem um caderno para anotar as coisas. Eu sempre fiz isso, acho muito interessante, porque de vez em quando eu volto lá e pego o caderno da primeira formação, por exemplo, e revejo as coisas que mudaram na minha vida, coisas que são importantes eu lembrar ainda, que ainda não mudaram, né? Coisas que são importantes para a gente ir mudando aos poucos. Hoje eu vou começar explicando o que é esse esvaziar-se, né? Tirar tudo de dentro. Quando a gente tem um pote muito cheio de coisas, né, de trancalheiras, a gente primeiro tem que esvaziar o pote, né, limpar ele bem por dentro, para depois colocar coisas boas dentro dele de novo. Não é assim? O que vai acontecer com a gente é a mesma coisa. Nós vamos esvaziar o nosso interior, né? Nossa alma, nosso espírito, tudo que tem dentro de nós, nosso coração, as nossas manias, tudo que tem dentro de nós, a gente vai esvaziar e deixar preparado para receber as coisas boas que Deus tem para nos oferecer. E eu vou começar com um texto que eu achei muito lindo, do Dom Admir Antônio Mazzali, bispo diocesano de Erechim. É um texto bastante interessante que fala desse esvaziar-se. Okay? O texto fala esvaziar-se de si mesmo para seguir Jesus. Então é o que a gente vai fazer, por isso que eu achei bastante interessante. Então presta bastante atenção. Depois, se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida ou algum comentário, você vai colocar aqui no grupo, que eu vou deixar aberto para vocês se expressarem. O que significa Jesus se esvaziou de si mesmo? O que significa isso? Jesus, que era Deus, se esvaziou de si mesmo. O modo de ser de Jesus deve ser a nossa postura assumida na comunidade cristã e no mundo. Jesus esvaziou-se de si mesmo e assumiu uma atitude baseada unicamente no amor, sem nenhum interesse pessoal. Essa é a verdadeira atitude diante de Deus Pai. A leitura da carta de São Paulo aos Filipenses nos revela o suporte para a espiritualidade cristã. Jesus é apresentado como modelo para a vida cristã. Jesus é o nosso modelo.
O movimento de Jesus aponta para a trajetória a ser percorrida por quem quer segui-lo. Então a gente tem que seguir o que Jesus fez, como ele era. O primeiro movimento é de cima para baixo. O primeiro movimento é de cima para baixo. Como se fosse descer uma escada com vários degraus até o chão. O texto de Filipenses 2, 6 e 8 diz o seguinte: Jesus, sendo de condição divina, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição humana. Sendo homem, fez-se servo, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, que era a pior morte que podia ter na época. Este relato mostra o despojamento de Jesus, seu esvaziamento total, motivado por sua obediência a Deus Pai. Olha como que é o movimento. Jesus se esvaziou-se até se tornar servo o nível mais baixo possível. Jesus esvaziou-se de tudo, da posição social, de homem, de honra, da fama e da própria vida. Ele perdeu tudo, ele deixou tudo de lado, perdeu e entregou tudo pela causa do reino de Deus. Jesus, que era Deus, fez isso. Jesus desceu ao nível mais baixo da existência humana, assumindo a condição de servo, colocando-se a serviço do projeto do Pai. Ele mesmo disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E ainda, assim o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida ao resgate de muitos. Foi para isso que Jesus veio. Por isso ele se esvaziou de tudo. O modo de ser de Jesus deve ser a nossa postura, assumida na comunidade cristã e no mundo. Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo, isto é, assumiu uma atitude baseada unicamente no amor, sem nenhum interesse pessoal. Essa é a verdadeira atitude diante de Deus Pai. Por isso, Deus Pai o exaltou, ressuscitou dos mortos e colocou no posto mais elevado. A exaltação de Jesus foi a resposta de Deus à sua entrega total. Aquele que se esvaziou encheu-se de glória. O que isso significa e qual a sua implicação para a vivência da espiritualidade cristã? O próprio apóstolo Paulo responde: tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma e um só pensamento. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Isso está lá em Filipenses 2. A espiritualidade cristã, no segmento de Jesus Cristo, exige esvaziamento de si mesmo e abertura solícita para trabalhar na vinha do Senhor. Desse modo, a busca de viver a espiritualidade no segmento de Jesus, assemelhando-se a Ele, significa ser discípulo missionário na igreja e no mundo, ou seja, no próprio ambiente onde nos encontramos, a começar pela nossa família e prosseguir na comunidade eclesial. Que o Senhor nos ajude a buscar o esvaziamento de nós mesmos para nos colocarmos sempre em seu segmento e como colaboradores na construção de seu reino. Esse é o texto do Dom Ademir Antônio Mazzali, muito bonito, né?
Então agora nós vamos refletir sobre esse texto. Para restaurar o relacionamento com o ser humano, Jesus esvaziou-se a si mesmo. As pessoas estavam vendo de uma forma muito perdida, né? Ninguém tinha esse relacionamento com Deus. Então, para restaurar esse relacionamento de Deus com a humanidade, Deus mandou Jesus para que ele pudesse chegar até nós e viver conosco as nossas experiências. Ele assumiu forma humana para ser visto por nós. Desceu ao nível humano por amor a nós. Falou como homem para, por nós, ser entendido. Tornou-se servo para nos poder ministrar pessoalmente a salvação e as riquezas do reino de Deus. Enfim, Jesus veio para viver tudo que a gente vivia, compartilhar conosco todas as nossas dores e dividir conosco todas as possibilidades que Deus oferecia para a salvação. Assim, somos instruídos e há também nos esvaziarmos por amor, como Jesus. Esse é o convite da consagração, desse momento agora que a gente vai passar. Jesus está nos convidando a nos esvaziarmos assim como Jesus fez. A verdadeira forma humana, o padrão, né, é a humanidade vivida por Jesus, que ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e tem como principal propósito de vida o serviço em amor, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Quando me torno imitador de Jesus Cristo, então me transformo em servo, escravo. Eu não sou mais guiado pela carne, mas sim pelo Espírito Santo, que me leva a encontrar o caminho para um relacionamento sadio e perfeito em Deus. E, consequentemente, não encontro mais barreiras no meu interior que possam me impedir de dar esse passo. A princípio, parece fácil, só que nós vivemos num mundo cheio de atrativos, cheio de coisas que nos levam para longe de Deus. E a gente acaba embarcando, a gente acaba fazendo as coisas que o mundo vai solicitando da gente, né? O nosso propósito aqui nesse começo é justamente esvaziar, nos liberar, nos livrar dessas coisas que não fazem parte do nosso relacionamento com Deus. Ok? Jesus nos ensina isso. Ele deu o exemplo e a gente deve seguir o exemplo de Jesus. Para que possamos nos relacionar com Deus, para entrar no Santo dos Santos, nós precisamos nos esvaziar. Nos esvaziar de todo o humanismo, de sermos muito críticos e praticantes da injustiça. A gente fica julgando os outros o tempo todo, né? Na incredulidade, a gente não acredita que Deus possa fazer as coisas por nós. Do orgulho, da ira, do ciúme, do ódio, das maledicências, das rivalidades, das contendas e de tantas outras coisas, e por tudo isso nos afasta do trono de Deus. Todas essas coisas que eu falei acontecem normalmente na nossa vida. Toda hora a gente encontra motivos para sentir raiva, sentir ódio, sentir inveja, sentir arrogância em relação ao outro, sentir indiferença, muitas coisas ruins. Nessa tarefa temos um ajudador, o Espírito Santo, uma lâmpada, que é a Bíblia, e uma família, a Igreja, e uma mãe, que é Nossa Senhora. Importa que Jesus cresça em nós, e que o velho homem diminua a ponto de não ser mais reconhecido. A pessoa que você é hoje vai desaparecer. Você vai se transformar em outra pessoa muito melhor, muito mais parecida com a pessoa que Deus espera que você seja. Sejamos os últimos para sermos os primeiros. Sejamos servos para reinarmos com Cristo. Humilhar-nos debaixo da onipotente mão do Senhor.
O que significa esvaziar-se de si mesmo? O que é isso? O que a gente vai fazer nesse período de 12 dias? Nós vamos deixar as nossas vontades em último lugar, preferindo a vontade de Deus. Vamos valorizar mais a Deus do que as coisas que as pessoas julgam ter mais importância, como dinheiro, fama, beleza, religião, amizade, relacionamento, internet. Nós vamos esquecer o passado e tudo aquilo que já fizemos e que não agradou a Deus. Já passou, já era, agora é vida nova. Nós vamos nos livrar de tudo que nos separa de Deus, querendo estar sempre cada vez mais próximos dele. Nós vamos nos empenhar em desenvolver a humildade, abandonar o orgulho, aprender a depender de Deus e nunca desejar estar longe dele. Nós vamos aprender a amar a Deus acima de tudo e de todos, enchermos do amor de Deus. Nós vamos aprender isso. Nós vamos desejar estar na presença de Deus, mesmo tendo que enfrentar todas as dificuldades que acontecem nas nossas vidas diariamente. Jesus foi obediente até a morte. Lógico que ele não queria morrer, mas ele foi obediente e aceitou morrer por nós. Nós vamos viver não para nós mesmos, mas sim para Deus. Desejar a vontade de Deus e ser usado para louvor do seu nome. Tudo isso nós vamos tentar fazer nesses 12 dias. Quando nós esvaziamos, nós estamos prontos para sermos cheios do Espírito. Foi o que eu falei, depois que a gente limpa o pote, está tudo limpinho, vazio, agora a gente vai se encher através das coisas que o Espírito Santo vai nos mandar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí agora eu vou pedir para você, nesses 12 dias, esvazie-se de você mesmo, seja humilde, dê espaço para Jesus tomar conta do seu coração. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, pois somente assim você entrará na sala do trono e o cetro do Altíssimo será estendido ao seu favor e suas demandas serão ouvidas pelo Senhor. É isso que eu vou te pedir para você fazer esse esforço nesses 12 dias. É necessário seguir os ensinamentos de Jesus, segui-lo como exemplo. Isso envolve amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo, servir aos outros com humildade e renunciar aos desejos egoístas em favor do bem comum. É essa a intenção que nós vamos começar os 12 dias, que começam amanhã. Então amanhã eu vou postar o primeiro vídeo, vou explicar tudo que vai acontecer e eu espero que vocês tenham o melhor proveito possível desses dias. Procurem ouvir o vídeo, se precisar, ouve de novo, anota todas as dúvidas, as suas preocupações. Eu não vou conseguir, eu não entendi. Pode colocar tudo no grupo que a gente vai ajudar você a passar por esse período sem muita complicação, ok? Que Deus esteja sempre com você, o Espírito Santo iluminando e dando sabedoria, e Maria, nossa mãe, acompanhando cada passo que você der daqui para frente. Até amanhã.